Por que não escolhemos Portugal? Olá, chicos! No vídeo de hoje vamos contar para vocês por que não escolhemos Portugal como nosso país de recomeço. Escolher o país, ainda mais quando se trata de mudança, é uma decisão muito difícil. Mas primeiro tem que pensar em você. O que você gosta? Você gosta de frio? Você gosta de calor? Você gosta de mais de praia? Clima mais úmido? Gosta de neve? Porque às vezes o país é frio, mas não tem neve. Então tudo tem que levar em consideração. Porque às vezes, mesmo que um país esteja no alto, todo mundo esteja mudando para lá, mesmo que seja bom para algum e para outros não, tem que levar em consideração você. Realmente pesquisar a fundo mais sobre o país, antes de você decidir qual que você vai escolher. Isso. E com a gente não foi diferente, né? Antes da gente realmente escolher o nosso país, a gente teve que buscar mais informações, né? E a gente fez isso com Portugal. Então o Portugal estava no auge, né, um tempo atrás, de muitas pessoas indo embora para Portugal, principalmente brasileiros. Brasileiros estavam mudando demais para Portugal um tempo atrás. Ainda mais com a facilidade que estava tendo. Isso. Aham. E a gente teve que pesquisar sobre essa questão, né? Como que tá recebendo muita gente, ainda tem oportunidades, formas de visto diferente, tem formas de entrada, né, para ficar legal. Então a gente teve que pesquisar. E aí nesse meio tempo a gente teve que seguir alguns canais, obviamente, de canais do YouTube, a gente teve que acompanhar algumas pessoas, né, Instagram, para saber como eles estavam vivendo, como eles estavam desenvolvendo a vida deles em Portugal. E conosco também não foi diferente, né? Nós olhamos cidades por cidades, como que era o clima, olhamos se ia para o sul, se ficava no centro, se ia para o norte, só que baseado no nosso gosto, né? A gente é mais fã do frio, gosta daquele clima mais agradável, aquele calor, mas não tão calor. A gente até já tinha escolhido a nossa cidade. Você já deve ter visto que o norte de Portugal existem muitas fábricas, né? Então, essa era a nossa intenção. O visto que a gente queria entrar em Portugal, a princípio, era o visto de procura de trabalho, né? Que é o visto famoso, que muita gente estava estava fazendo, né? O visto mais fácil para a gente poder entrar, principalmente para os brasileiros, né? E para os países da comunidade de língua portuguesa. Então, a gente queria entrar com esse tipo de visto. Mas aí, o ano passado, em 2025, tiveram várias mudanças lá em Portugal, você deve ter visto também, que mudaram as leis, então o visto de procura de trabalho foi deixado de ser emitido por causa das mudanças de leis que tiveram o ano passado. Então a gente já ficou preocupado, porque desde quando a gente já havia decidido, quando a gente tinha decidido se mudar, a gente já estava pensando que essa seria a forma mais fácil para nós. Então, quando o visto deixou de ser emitido, desabou o mundo, não foi, velho? Aí voltou aquela pergunta, né? E agora, o que fazer? O que que a gente vai fazer agora com todas essas mudanças? Isso a gente já se preparando, né? Já estava na fase já de questão de documentação, já vendo o que precisava, questão financeira já também guardando dinheiro. Então, sim, a gente já estava já encaminhando, né, para poder dar entrada no visto. Isso, porque a gente já tinha estipulado o mês que a gente sairia do Brasil, que seria agora em fevereiro de 2026. Então, pelas contas, né, o visto demoraria pelo menos 3 meses para sair. Então, em novembro de 2025, a gente daria entrada no visto para poder, se possível, né, saísse do Brasil em fevereiro. Mais tardar em março ou abril, né, que às vezes poderia ser que estivesse demorando também, porque Com alguns atrasos, né? já estava com alguns atrasos lá. Então, a gente teve que pensar em outras possibilidades. E aí, a gente tentou o visto de trabalho, o visto de trabalho mesmo, né? Começamos a enviar alguns currículos para algumas fábricas, alguns lugares, nos cadastrar em algumas vagas de Portugal, estando no Brasil. Pera aí, amor, só um pouquinho. Primeiro eles têm que curtir, É verdade. comentar, se inscrever no canal. Isso, além de nos ajudar, faz com que a gente consiga saber o que vocês estão querendo e o YouTube mostra que está entregando nossos vídeos para vocês. Então, dá essa força pra gente. Isso, se inscreve, hein, gente? Não esqueça não, ajuda a gente.
Então a gente teve que pensar em outras possibilidades. O visto de Sim. trabalho também não deu certo, porque recebemos até algumas ligações, né, de Propostas Portugal, também, algumas né? propostas, mas precisavam que a gente já estivesse morando lá em Portugal, já estivesse com o endereço fixo. Uhum. Então, tentamos, mas aí o tempo foi passando um mês, começamos a pensar em outra possibilidade, que era o visto de estudo. Então, entramos em contato com praticamente todas as faculdades, escolas de curso técnico de Portugal, para tentar nos matricular em algum curso, para que a gente pudesse emitir o visto. Mas isso já tinha passado setembro, a gente já estava em outubro praticamente, Sim. e o ano letivo havia começado em setembro, né, que aqui na Europa o ano letivo começa em setembro. Então eu perguntei sobre a possibilidade de entrar no segundo semestre, que seria agora, né, em 2026, o segundo semestre do ano letivo daqui da Europa. Mas também não tinha nenhuma vaga. Então a gente começou a entender que realmente Portugal não era o lugar que a gente deveria escolher. Então, com todas essas mudanças, né, a gente sentou, pesquisamos novamente, cogitamos outras opções que já tínhamos visto desde o começo, quando demos o pontapé a esse sonho, e escolhemos o nosso novo destino, que é Espanha! Espanha. Sim, viemos para a Espanha. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Em breve a gente vai contar mais para vocês como que está sendo nossa rotina aqui, Isso. como que está sendo nosso dia, como que foi nossa experiência. Mas e você? Conta pra gente. Já cogitou alguma vez ir para Portugal ou para outro país aqui da Europa? Tem algum amigo que está se planejando ou pensa vir? Deixa pra gente aqui nos comentários, pra gente poder conversar um pouquinho mais, saber como que está sendo a experiência de vocês, para fazermos essa troca. Isso. E se você ainda não nos segue no nosso Instagram, então a gente vai colocar o endereço aqui embaixo para que você nos siga, @namaleubold, lá a gente dá várias dicas de viagem, lá a gente coloca o nosso dia a dia também nos stories, né? E também o pan.cristina com 2 T's, onde a Pan também dá várias dicas, né, amor? Sobre o dia a dia, sobre o que mais você dá dica lá. Produtinhos, os dumps, os hypes que estão aí, as lojas mais queridinhas. Isso. Então fica assim, curte o nosso vídeo e compartilha para aquele amigo, tá bom? Até a próxima. Tchau! Tchau!